Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso entendimento para entendermos melhor a sua palavra, para crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Venha falar comigo e com teus filhos, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é: Que tipo de servo é você? Então, hoje nós falaremos sobre alguns tipos de servo, né? 2 tipos de servo somente. Existem vários, né? Mas eu irei falar apenas de 2 tipos de servos. Primeiro tipo de servo, os servos inúteis. Segundo tipo de servo, os servos úteis. Então, que tipo de servo é você? Inúteis? Inútil? Ou útil? Em Lucas 17, do 7 e 10, Jesus fala sobre estes servos. Os versos do 7 ao 10. De qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, este foi um dos ensinamentos que Jesus deu para os seus discípulos. Então, neste texto, Jesus fala sobre 2 tipos de servos: o servo inútil e o servo útil. Então, o servo inútil é aquele que faz somente aquilo que o seu senhor lhe manda fazer. Então, o servo útil é aquele que faz além daquilo que o seu senhor lhe manda fazer. Então, como está a nossa vida de servo de Deus, né? Será que nós estamos sendo servos úteis ou servos inúteis? Mas tem outro tipo, né? Que não faz nem aquilo que o seu senhor lhe manda fazer. Que tipo de servo é esse, né? Se o inútil é aquele que faz tudo o que o seu senhor manda, imagine aquele que não faz nem aquilo que o seu senhor manda, né? Então, muitos servos acham que por fazerem a sua obrigação merecem um obrigado, merece uma recompensa, merece uma gratidão do seu senhor. Muitos servos inúteis, que são só aqueles que fazem o que o seu senhor manda, querem que Deus os recompense por fazerem apenas o que seu senhor lhe manda fazer. Em João, no capítulo 4, vemos 2 tipos de servo. Então, vamos lá para João, capítulo 4. João, capítulo 4, fala da mulher samaritana. Nesse texto, também Jesus nos mostra 2 tipos de servos, né? Um servo útil e um servo inútil. Então, no capítulo 4 de João, Jesus chega perto do poço de Jacó e assenta-se lá perto do poço e manda os seus discípulos irem à cidade comprar comida. Então, Jesus chega naquele lugar, manda os discípulos ir até a cidade de Sicar, comprar alimentos para o corpo deles. Os discípulos obedecem a seu Senhor e vão até a cidade de Sicar comprar alimentos, comprar comida, como o Senhor Jesus havia mandado. Então, eles obedecem na mesma hora.
quando eles saem para comprar, né, para cumprir o mandado de Jesus, para cumprir a ordem de Jesus, chega uma mulher pecadora que não se considerava digna de nem falar com o seu Senhor, com o Senhor Jesus. Pois os servos deste Senhor, que eram os judeus, desprezavam os samaritanos, e esta mulher era samaritana. Além de ser mulher, era samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus era judeu, então aquela mulher não se atreveu a conversar com Jesus, mesmo porque ela era mulher e era samaritana. Aqui no versículo 7 de João capítulo 4, nos diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, o senhor daquela mulher, sabendo que ela era indigna de falar com ele, pois ela vivia na prática do pecado, da idolatria, da prostituição. Então, ele fala com ela. Então, Jesus, ele puxa a conversa com aquela mulher. E o que é que Jesus fala com ela? Jesus pede água. O Senhor Jesus o Senhor daquela mulher, o Senhor Jesus, que aquela mulher representa, né, o reino de Israel, os samaritanos. E os samaritanos eram as 11 tribos de Israel que estavam afastadas de Deus, estavam no pecado da idolatria, já estavam mortos espiritualmente, afastados de Deus, não servia mais o seu Senhor. Mas o Senhor deles estava ali conversando com aquela mulher, mas aquela mulher não se atrevia a falar com ele. Então o Senhor daquela mulher pede água para ela, não porque ele estava com sede. Então não significava que Jesus estava precisando daquela água do poço, mas porque Jesus queria conversar com aquela mulher. Ele puxou conversa com aquela mulher. Então Jesus, ele queria conversar com aquela mulher para trazê-la para si, para que ela voltasse a lhe servir, para que o reino de Israel, as 11 tribos de Israel que estavam afastadas dele, Deus, dele, Jesus, voltassem para ele, pois ela servia a outro senhor. Ela estava na desobediência, aqui nos versículos do 20 ao 25. Então, Jesus conversa com aquela mulher e ela diz para Jesus, né? Então, vou ler bem aqui para ficar mais compreensível. Os versículos do 20 ao 25 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Então Jesus teve essa conversa com a mulher. E Jesus, ele revelou quem ele era. Ele disse: eu sou o Messias. Eu sou o profeta que Moisés profetizou que viria. Eu sou o Deus Filho. Então, nesta conversa que aquela mulher samaritana teve com o seu Senhor, o Senhor dos senhores, o profeta que eles também esperavam, porque também eram descendentes de Abraão. Então, naquela conversa que a mulher samaritana teve com o seu Senhor, ela
reconheceu o seu Senhor, reconheceu Jesus como sendo o seu Messias. Ela se arrependeu dos seus pecados de idolatria, de prostituição. Ela voltou a crer no seu Senhor, abandonou os ídolos naquele momento e faz algo que o seu Senhor não mandou ela fazer. Então, quando ela reconheceu Jesus como sendo o seu Messias, ela faz algo que Jesus não mandou ela fazer. No versículo 26, ela diz, que diz o seguinte: Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Naquela hora, Jesus se revelou, a ela. Então, Jesus confessou que ele era o Messias verdadeiro, o Messias dos judeus, o Messias que Moisés tinha prometido, tinha falado, tinha profetizado lá no deserto. E eles, os samaritanos, estavam juntos nesse tempo com os judeus. Era uma só nação. Depois foi que essa nação se separou. Então, ela reconheceu o seu Senhor. A felicidade dela é tão grande que não foi necessário o seu Senhor lhe mandar pregar para ninguém. Ela deixou a sua vasilha. Ela nem lembrou daquela água do poço, pois ela já havia recebido, já havia bebido, já havia encontrado a água da vida, a água que ela estava ansiando, a água da vida. A vida dela já estava cheia da água da vida. Esta água estava transbordando e ela foi levar esta água para outras pessoas beberem. Então quando ela reconheceu Jesus como o seu Messias, o Messias que eles estavam esperando, e ela creu nele, e ela recebeu ele, e ela naquele momento foi liberta. Ela ficou cheia da água da vida, a água que Jesus estava oferecendo para ela. E ela não esperou Jesus mandar ela fazer nada. Ela mesma foi fazer. Então a mulher foi ao poço terreno em busca de água que não mata a sede do espírito. Então ela foi ali buscar água. Versículo 13. Os discípulos foram à cidade de Siquém, a cidade que aquela mulher morava, mandados por Jesus para comprar alimentos para os seus corpos. A mulher, em busca de água para o corpo, foi até o poço de Jacó para buscar água para saciar a sede do seu corpo terreno, pois ela ainda não tinha bebido da água da vida. Os discípulos foram à cidade, preste atenção, a mulher veio ao poço buscar água. Mas os discípulos foram à cidade da mulher comprar comida. Jesus mandou os discípulos irem comprar comida. Mas aquela mulher atrás de água, Jesus ofereceu água da vida para ela. E ela recebeu essa água. E ao receber essa água, ela foi até a cidade. Então, os discípulos foram à cidade a mando do seu Senhor para comprar comida, comprar pão para os seus corpos, pois o pão da vida já estavam dentro deles. Então, os discípulos, eles foram até a cidade comprar alimentos. Eles já tinham a água espiritual e o alimento e o pão espiritual dentro de si. O corpo deles estava necessitando do pão terreno, do pão físico para alimentar o seu corpo. Mas aquela mulher não tinha a água da vida, aquela mulher não tinha o pão espiritual. Os samaritanos não tinham a água da vida, os samaritanos não tinham o pão espiritual. Os discípulos foram até a cidade comprar pão para o corpo. Mas aquele povo samaritano da cidade de Sicá não tinha este pão espiritual, que é Jesus. Não tinha a água da vida, não tinha o Espírito Santo. Os discípulos foram até lá e a mulher veio até Jesus.
A mulher veio atrás de água do poço, mas ela encontrou a água da vida. Aqui no versículo 27 nos diz assim: E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, quando os discípulos chegam, Jesus está conversando com a mulher e os discípulos ficam admirados, porque além de ser mulher, era samaritana. E os samaritanos, os homens, não conversavam com as mulheres, muito menos com os samaritanos, que eles odiavam, né? E os discípulos se admiraram. Então, os discípulos de Jesus chegam com o pão para seus corpos. Mas em João 28, foi que aconteceu, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então os discípulos chegaram da cidade com o pão para o corpo, e a mulher saiu de onde Jesus estava com a água da vida. E ela saiu feliz. A mulher saiu sem a água do poço. Ela nem se importou mais com a água do poço, mas com a água espiritual. A vida dela estava transbordando de tanta água espiritual. E ela precisava daquela água para mais alguém. Então ela queria transmitir aquela água, aquela palavra que Jesus passou para ela, aquela revelação que Jesus fez a ela. Jesus se revelou como sendo o Messias. E ela estava transbordando de alegria, ela estava feliz, porque ela acabara de conhecer, de receber, de crer no Messias. Ela tinha visto. Então ela queria passar essa mensagem para frente. Pois na cidade em que ela morava, as pessoas ainda não haviam bebido da água da vida. Aquelas pessoas, os samaritanos, as 11 tribos de Israel, eles estavam também esperando o Messias dos judeus. Então os discípulos foram para a cidade levando o pão espiritual dentro de si, e a água também, né? Não deram deste pão espiritual e desta água espiritual para ninguém daquela cidade. Os discípulos não falaram de Jesus para ninguém daquela cidade. Eles não revelaram que Jesus era o Messias. Pelo contrário, eles nem queriam que aqueles samaritanos, aquele povo samaritano, o reconhecessem. Eles não queriam que Jesus salvasse aquele povo. Eles não gostavam dos samaritanos. Então os discípulos trouxeram daquela cidade as coisas que eles precisavam dela. Os discípulos trouxeram o pão para alimentarem os seus corpos, mas não compartilharam o pão espiritual, que era a palavra de Deus, que era a revelação de Deus, que era Jesus Cristo. Os discípulos não anunciaram Jesus Cristo para aquele povo. Então, os discípulos, eles tinham Jesus dentro de si, eles tinham a palavra, eles tinham a água, mas não falaram para aquele povo daquela cidade. Então, eles não compartilharam a água espiritual, o pão espiritual, não compartilharam, eles não dividiram com ninguém. Então, os discípulos fizeram somente aquilo que Jesus, o Senhor deles, havia mandado eles fazerem. Os discípulos se preocuparam apenas com o seu bem-estar. Eles se preocuparam apenas com consigo mesmo. Muitas vezes nós estamos assim, preocupados só com a nossa vida, só com o nosso bem-estar neste mundo. Não estamos preocupados em pregar a palavra de Deus para ninguém, de viver a palavra de Deus, de ser obediente. Os discípulos se preocuparam apenas com as coisas deste mundo e se esqueceram das coisas espirituais. Se esqueceram do ensino de Jesus, né?
Os discípulos não trouxeram nenhum samaritano para Jesus, e sim o alimento da terra dos samaritanos. Então eles trouxeram da terra dos samaritanos, das cidades dos samaritanos, o alimento para o corpo deles, mas eles não deram para os samaritanos aquilo que os samaritanos estavam precisando, que era o pão espiritual e a água. Então aqui no versículo 31 diz assim: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então os discípulos trouxeram comida para o corpo de Jesus, mas Jesus não estava querendo aquele tipo de comida. A comida que Jesus queria era fazer a vontade do Pai. Então, quando o servo é útil para o seu Senhor, ele não está voltado para as coisas deste mundo, e sim as coisas do céu. Pois, por isso, Jesus rejeitou a comida terrena, pois a comida que agrada a Deus é fazer a vontade do Pai eterno. E a vontade do Pai eterno é que você e eu estejamos dentro da sua vontade e fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. A vontade de Deus é que, além de obedecer a sua palavra, também levemos esta palavra para outras pessoas. Coisas que os discípulos não fizeram. Eles foram lá na cidade comprar o alimento para o corpo. Alimento que Jesus mandou eles comprarem. Mas eles não falaram de Jesus para ninguém daquela cidade. Aqui no versículo 28 nos diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher samaritana. A mulher samaritana nem se lembrou mais da água do poço, que sacia somente o corpo da pessoa. Ela foi ao poço de Jacó buscar água para saciar sua sede física, mas ao se encontrar com Jesus, a água da vida, ela nem se lembrou mais da água do poço. Foi o que ela fez quando a mulher bebeu da água da vida que Jesus ofereceu. Ela esqueceu da água terrena, da água que não sacia o seu espírito. A mulher abandonou as coisas terrenas, o seu cântaro, a água terrena. A mulher abandonou a água que abandonou a água que sacia somente o seu corpo. Ela não se importou mais com aquilo. A mulher deixou a água do poço de Jacó, do poço humano, né? Do poço terreno, do Jacó humano, do Jacó, o neto de Abraão, porque foi ele quem cavou aquele poço. Ela deixou tudo aquilo, aquelas coisas terrenas, mas que só sacia o corpo. Então, a água do poço de Jacó só sacia o corpo, só mata a sede do corpo, mas é por pouco tempo. Mas a mulher nem lembrou mais dessa água, ela saiu, pois era terreno, não sacia o espírito. A mulher já tinha recebido a água da vida. A água do corpo não tinha mais importante. Quando a mulher bebeu a água que o Jacó espiritual, que é Jesus, deu para ela, ela abandonou a água do poço do Jacó terreno, do Jacó humano, e foi levar a água espiritual para o seu povo. Então ela não se preocupou só com ela. Ela não foi egoísta. Ela não fez só aquilo que era para ela fazer.
ela fez mais. Então aquela mulher saiu. Então Jesus não mandou aquela mulher fazer nada. Jesus não disse, vai na cidade, prega lá que eu estou aqui. Jesus não disse nada. Mas aquela mulher saiu correndo, né? Talvez apressada. Quando os discípulos chegaram, ela saiu. Ela foi até a sua cidade. E ela transbordando da água da vida. Porque Jesus disse que se ela pedisse a água que ele dava, essa água ia tornar nela uma fonte de água viva, né? E ela estava transbordando. E ela voltou para a sua terra. Ela voltou para a sua cidade, para a cidade de Siquém. Ela voltou para levar a mensagem de salvação para o seu povo. Então aquela mulher, ela fez aquilo que o seu Senhor não mandou. Jesus não mandou aquela mulher fazer nada, mas ela fez mesmo sem o seu Senhor mandar. E ela saiu para a cidade e voltou para o seu Senhor com uma multidão de pessoas. Ela trouxe uma multidão de samaritanos. Ela trouxe muitos samaritanos para Jesus. Os discípulos fizeram somente o que Jesus mandou eles fazerem. Foram lá na cidade, compraram o alimento para o povo e voltaram. Os discípulos só se importaram com as coisas deste mundo. Os discípulos não trouxeram nenhum samaritano para o reino de Deus. Os discípulos, nesta passagem, foram servos inúteis, pois fizeram somente aquilo que Jesus lhe havia mandado. Já a mulher samaritana, além de ter pregado para os samaritanos, apesar da mulher samaritana ter dado da água da vida que estava transbordando dentro dela para aquele samaritano, ela também trouxe muitos samaritanos para o rei Jesus e para o reino de Deus. Os discípulos foram servos inúteis. Neste texto, já a mulher samaritana foi uma serva útil para o seu Senhor, pois fez além daquilo que o seu Senhor mandou. Na verdade, Jesus nem mandou ela fazer. Ela foi sozinha, fazendo, pregando, avisando para os seus contemporâneos, né, para os seus vizinhos. É que no versículo 29 diz assim: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela saiu anunciando a palavra de Deus. Jesus não mandou, mas ela foi. Em Lucas 8, do 38 ao 39, depois de Jesus libertar um homem do domínio de vários demônios, né, na vida dele, Jesus manda aquele homem como missionário para a sua família. Mas em Mateus 14, 34, do 34 ao 36, as pessoas que antes tinham expulsado Jesus da sua terra, agora rogavam a Jesus para tocarem nele. Então aqui está falando do endemoniado de Gadara, né? Ele foi liberto dos demônios, uma legião de demônios, mais ou menos uns 6.000 demônios. E ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, volte lá para a sua família e mostre, diga para eles o que foi que Deus fez com você. O povo daquela cidade expulsou Jesus e aquele homem voltou para a sua família. Mas aquele homem não pregou só para a família dele. O homem pregou para todo o povo daquelas cidades ali ao redor. Toda aquela região o homem pregou. O homem ganhou muitas pessoas para Jesus. Então o servo gadareno, que Jesus mandou pregar para a sua família, não fez somente aquilo que o seu Senhor mandou. Ele evangelizou todo aquele povo vizinho e os
que não eram vizinhos, todas aquelas cidades arredores, ele evangelizou. Então, ele também foi um servo útil para o seu Senhor. O servo foi um servo útil para o seu Senhor, pois não fez somente aquilo que o seu Senhor mandou, mas foi muito além. Ele não pregou somente para a sua família, mas ele pregou para todas as cidades próximas, todo aquele povoado. E você, meu irmão, que tipo de servo está sendo para o seu Senhor? Onde você está enquadrado? Em que grupo? Dos servos úteis ou dos servos inúteis? No grupo dos servos que faz somente aquilo que o seu Senhor manda, ou nos servos que faz além do que o seu Senhor manda? Que tipo de servo é você? Ou você está enquadrado no grupo dos servos que não fazem nem aquilo que o seu Senhor manda? Muitas vezes nós não estamos fazendo nem aquilo que o nosso Senhor manda. E o que foi que o nosso Senhor mandou a gente fazer? Ele mandou a gente ir por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as criaturas. Será que nós estamos fazendo assim? Onde nós vamos, será que nós estamos levando o pão da vida, a água da vida para estas pessoas? Ou será que estamos fazendo como os discípulos? Estamos preocupados só com as coisas deste mundo, só com as coisas materiais e esquecendo de anunciar a palavra de Deus? Então nós temos que tomar exemplo da mulher samaritana e do gadareno, porque eles sim fizeram além daquilo que o seu Senhor mandou. Jesus mandou os discípulos irem à cidade de Sicar comprar alimentos. Eles foram, fizeram isto, mas foi só isto. Jesus não mandou a mulher pregar para ninguém, mas ela foi e trouxe uma multidão para Jesus. E muitos daquela cidade levaram Jesus para a cidade, e Jesus passou 2 dias lá. E muitos outros samaritanos receberam Jesus. E ali o reino de Israel começa a voltar para Jesus. O endemoniado de Gadarena, Jesus mandou ele ir para a família dele. Vai lá, prega lá para a tua família. Diz para eles que foi que Deus fez por ti. Ele falou para a família dele, mas falou também para todas as pessoas. Todas aquelas cidades perto, ao redor, onde ele podia, ele falava. E quando Jesus foi lá, e foi a segunda multiplicação dos pães, tinha tantas pessoas que queriam tocar em Jesus. Por quê? Porque já tinham ouvido o endemoniado, o ex-endemoniado de Gadareno pregar. E quando Jesus foi lá, todo mundo foi atrás de Jesus. E você, meu irmão, já ganhou alguma vida para Jesus? Você está levando a água da vida, o pão da vida para as pessoas que estão sedentas de Deus? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. E eu lhe peço perdão por não estar fazendo nem a metade do que o Senhor me manda fazer. Os discípulos nesse texto foram servos inúteis. A mulher e o gadareno foram servos úteis. E eu estou sendo o quê, Pai? Me perdoa. Me ajude a ser serva útil no seu reino. Uma serva que faz não somente aquilo que o Senhor me manda, mas que eu faça além do que o Senhor me manda. Me ajude, eu preciso do Senhor e eu quero. Que os teus servos também queiram fazer isso. Nos abençoe, nos ajude. No nome de Jesus, eu te peço. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser servos melhores a cada dia. Mande essa live para frente, que o Senhor, que outras vidas sejam edificadas. E vamos levar essa mensagem de salvação para frente. Coloque o seu bonzinho, compartilhe e também bote aí o seu comentário. Aquilo que você quer, alguma pergunta, o que você quer saber, tem dúvida, pergunte. E assim nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. E até a próxima terça.